Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No texto de hoje tenho uma passagem bíblica muito mal compreendida por muita gente. E é importante que tenhamos humildade para entender o que é que o texto bíblico está dizendo. Porque é muito difícil as pessoas saírem de uma mentalidade que já vem há 10, 20, 30 anos repetindo, e agora, porque eu vou ficar naquilo que eu aprendi. Mas o que você aprendeu estava certo? Você conferiu? Você sabia onde estava escrito aquilo que você saía repetindo por aí? Devocional nosso tem um objetivo de aproximarmos de Deus, mas não vamos deixar o lado também de aprender a palavra, de examinar a palavra, e isso faz parte do nosso crescimento teológico. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento ou aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte estava gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Vamos lá. Então o texto está dizendo que Jesus, que Deus, nos fez ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Vamos explicar isso aqui com muita calma, rapidinho, e você vai entender isso aqui. Eu quero pedir você que fique até o final, espere a oração e ore comigo. Talvez essa seja a única oração que você vai fazer hoje. Então ore, pelo menos essa vez comigo hoje. E curta o vídeo, por favor, e deixe um comentário, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, um amém. Complete aí dizendo se você entendeu ou não, se já sabia ou não dessa passagem bíblica. Isso é muito importante. Sem querer criticar ninguém, mas é muito comum as pessoas repetirem essa frase. Alguém vai pregar na igreja, por exemplo, eu que estou acostumado com a igreja simples, igreja pobre, e com pessoas que têm pouco conhecimento, então é muito comum, às vezes, inclusive, quando às vezes esbarra com a minha pessoa, algumas pessoas, alguns pregadores ficam assim meio cismado porque o pastor Samuel tá aí e tal, mas eles costumam repetir a frase: olha, estou pregando aqui, mas eu não tenho muita letra, mas não tem problema, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não tive leitura, não estudei, mas estou cheio do Espírito Santo. E quando a pessoa fala isso, infelizmente, eu já percebo que essa pessoa é mais ignorante no sentido bíblico do que poderia ser. Se tivesse ficado calado e pregado uma mensagem simples, falado de Jesus de uma forma tranquila, teria sido muito melhor. Observem, quando alguém fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, dizendo que não leu a Bíblia, que não sabe ler, que nunca fez um seminário, que não lê livros, porque a letra vai matar, então isso mostra que essa pessoa não sabe nem interpretar um texto simples da Bíblia. E o pior, pergunte para elas onde está escrito esse texto bíblico. Já que elas não se preocupam com a letra, e elas acham que a letra é a palavra de Deus, então elas também não saberão onde está escrito. Geralmente não. Então está escrito aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 6, está dizendo que a letra mata. E a pergunta é: que letra é essa? O que é que mata?
E aqui qualquer pessoa que tiver um pouquinho de cuidado vai observar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto. Porque na igreja de Corinto tinha ainda algumas pessoas insistindo que os judeus precisavam de, de deixar esse evangelho novo e continuar insistindo na lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo vem combatendo no Novo Testamento inteiro essa questão de permanecer na lei de Moisés. E o versículo 7, ele vai explicar o versículo 6, olha só. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra? Qual o ministério que foi escrito em letras em pedras? Não é o ministério, a lei de Moisés, os 10 mandamentos? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Isso aqui está escrito em Êxodo, capítulo 34, versículo 29 e 30. Leia o Êxodo 34 inteiro. Só que aqui o apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa, só continuar lendo aqui. Nem precisa sair daqui para ir lá para conferir. Olha só. Aí você vai saltar aqui, versículo 11. Porque se o que era transitório, o período da lei de Moisés. A lei veio para e terminou com a graça de Jesus Cristo. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que permanece? A dispensação da graça. Acabou-se a dispensação da lei. Agora estamos na graça e o futuro vai ser milênio. Então ele está dizendo, olha, porque versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. É o que vai estar escrito lá em Êxodo 34. O véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo, vamos ficar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar na pregação da fé e não vamos voltar à lei, porque a lei matava. Quando ele diz a letra mata, ele diz a lei. Letra é lei. Lei de Moisés, ela mata. A lei não é de Moisés, ela é de Deus. Beleza, mas é uma lei que matava. Só para você ver que a diferença em outra tradução, capítulo 3, versículo 6, estou lendo agora na NLTH, nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, e ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança, ou seja, a pregar essa nova aliança. Ele quem? Deus, Jesus. Nós não pregamos a lei. Aqui já deixou bem claro que é a lei, e não é a Bíblia inteira, não é o evangelho da graça que vivemos. Não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá a vida. Vamos ver a explicação aqui do 7? Entretanto, aquele velho sistema gravado com letras em pedras, que terminava em morte, lei de Moisés, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Então aprendemos aqui hoje não repetir mais que a letra mata e o espírito vivifica, se tratando de não ter necessidade de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Sabemos que utilizar esse texto para dizer que você não precisa ler a Bíblia é uma falta de conhecimento muito grande. Então, se você tem feito isso até aqui, eu espero que você tenha humildade de perceber que essa desculpa é esfarrapada, tipo isso.
e vamos tentar aplicar em nossa vida o conhecimento da palavra, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, aprendemos, Pai, que precisamos crescer na graça e no conhecimento. E aprendemos, Pai, que a letra que mata era a lei de Moisés, que terminou com a graça, com o evangelho da graça, com o Senhor. Um evangelho que não precisa mais de matar cordeiro, que não precisa mais de apedrejar pessoas, mas é um evangelho onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado por nós, o Cordeiro Pascal. Eu te agradeço, Pai, por ter morrido na cruz por nós. E que a glória do Senhor e que a graça do Senhor venha brilhar, venha estar em nossa vida, em nosso rosto. Que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Não por medo, não pelaquilo que está gravado em pedras, mas com a Tua aliança, com o testamento no nosso coração, na nossa vida, que venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, um coração cheio de Deus, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional.